Você já parou para pensar que os sinais mais importantes da humanidade nunca acontecem na Terra, mas sim no céu? O que faria se descobrisse que a NASA pode estar escondendo profecias milenares sobre o misterioso objeto 13 Atlas, um visitante interestelar que atravessa os céus neste exato momento? Prepare-se, porque hoje vamos revelar os segredos ocultos desse mensageiro cósmico que poucos ousam comentar. Antes de continuarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque só assim você não vai perder nenhum dos segredos que o universo está tentando nos mostrar. O mistério do 3I Atlas, o sinal que a NASA não revela. Desde os primórdios da humanidade, os sinais celestes sempre foram vistos como mensagens dos deuses. Cada estrela cadente, cada eclipse, cada cometa que riscava os céus era interpretado como um aviso, uma profecia, uma convocação. Os povos antigos não olhavam para o firmamento apenas com curiosidade, mas com temor e reverência. Eles sabiam que o céu fala, ainda que em uma linguagem secreta. E agora, nos tempos modernos, quando acreditamos que tudo pode ser explicado apenas por fórmulas matemáticas, um novo visitante surge, rompendo o véu do silêncio cósmico, o 3I Atlas. Oficialmente, trata-se de um objeto interestelar, o terceiro já detectado cruzando nosso sistema solar. Mas por trás dos relatórios técnicos e das manchetes controladas, existem profecias que parecem estar sendo deliberadamente ocultadas das massas. A NASA sabe mais do que revela, e o 3I Atlas não é apenas gelo e poeira, ele é um sinal. De acordo com a versão divulgada, o 3I/Atlas foi identificado em 2024 pelo sistema de telescópios Atlas. O nome, aparentemente técnico, carrega uma ironia simbólica. Atlas, na mitologia grega, é o titã condenado a sustentar os céus sobre os ombros. Os astrônomos confirmaram que este objeto não nasceu em nosso sistema solar. Sua trajetória hiperbólica prova que ele vem de muito além. Ele não pertence ao Sol, não orbita como os planetas ou asteroides conhecidos. É um estrangeiro, uma rocha viajante, um mensageiro interestelar que atravessou bilhões de quilômetros até cruzar nosso campo de visão. Na classificação, ele é o terceiro objeto interestelar observado pela humanidade. O primeiro foi o enigmático Oumuamua, em 2017, cuja forma cilíndrica e comportamento anômalo levantaram hipóteses até de origem artificial. O segundo foi o 2I/Borisov, em 2019, mais parecido com um cometa tradicional. Agora, em 2024, surge o 3I/Atlas, completando uma tríade. E é aqui que começa o silêncio incômodo. Por que 3? Por que em tão pouco tempo a Terra recebeu 3 visitantes de fora do sistema solar após milhões de anos de silêncio cósmico? Coincidência? Ou um código? O que não é dito. A NASA divulgou alguns dados sobre o 3I/Atlas, tamanho, trajetória, composição provável, mas nunca comenta em público sobre o simbolismo e o impacto histórico desses sinais. Documentos internos, segundo denunciantes que passaram por programas de observação, mencionam que tais objetos estão sendo estudados não apenas como fenômenos astronômicos, mas como mensagens interplanetárias. O medo das agências espaciais não é que estes corpos atinjam a Terra, mas que provoquem uma mudança psicológica e espiritual coletiva. Pois, se a humanidade começasse a enxergar esses visitantes como sinais proféticos, como sempre fez ao longo da história, talvez uma revolução de consciência surgisse. E é exatamente isso que os antigos textos sugerem. Os sinais nos céus marcam o início de ciclos novos.
Há passagens bíblicas e apócrifas que descrevem corpos celestes vindos de fora. No livro de Enoque, fala-se de estrelas errantes aprisionadas, que, quando libertas, trariam o juízo. O Apocalipse de João fala de uma grande estrela ardendo como tocha, que caiu do céu. Apocalipse. Mas uma profecia em particular parece alinhar-se de maneira desconcertante com o fenômeno atual. No manuscrito esotérico conhecido como Profecia de Órion, redescoberto por ocultistas do século XX, fala-se de 3 sinais vindos do espaço profundo, cada um anunciando uma etapa: o despertar, a revelação e o julgamento. O primeiro sinal traria dúvida e mistério, e foi exatamente isso que o Oumuamua causou. O segundo seria a confirmação, como uma testemunha, e assim surgiu Borisov. O terceiro, segundo o texto, seria o selo final, marcando o início de transformações planetárias. E aqui estamos diante do 3i Atlas, o terceiro mensageiro. A tríade oculta. Os ocultistas veem no número 3 a chave da criação: corpo, alma e espírito, passado, presente e futuro. Nas tradições gnósticas, o 3 é o número da revelação. A chegada do 3i Atlas, portanto, não é apenas mais uma coincidência astronômica. É o terceiro ponto da tríade, o selo de confirmação de que a humanidade entrou em uma nova fase. A NASA jamais diria isso publicamente, pois implicaria admitir que o cosmos está interagindo com a história humana de forma simbólica. Mas estudiosos independentes notaram que, em relatórios internos, a agência descreve o 3i Atlas como um objeto de potencial cultural sensível. Em outras palavras, eles sabem que esse corpo desperta significados que vão além da física. Leia os nomes. Oumuamua, em havaiano, significa mensageiro que vem de longe. Não foi acaso, foi o próprio comitê científico que escolheu esse nome. Borisov, descoberto por um astrônomo amador, carrega o nome de um homem, o que simboliza testemunho humano. Agora, Atlas, o titã que sustenta os céus. São 3 peças de um mesmo quebra-cabeça. O mensageiro veio, o testemunho foi dado, e o peso dos céus agora se coloca sobre os ombros da humanidade. Coincidência? Muitos acreditam que a NASA, desde a sua fundação, não é apenas uma agência científica, mas também uma instituição de controle da narrativa cósmica. Sua criação, em plena Guerra Fria, envolveu militares, ocultistas e engenheiros. Há registros de figuras como Jack Parsons, membro de ordens esotéricas, envolvido nas origens dos programas de foguetes. Assim, não seria estranho pensar que a NASA entende o simbolismo dos corpos celestes, mas prefere manter tais informações ocultas. Para eles, o povo deve acreditar apenas no aspecto material, nunca no espiritual. No entanto, sempre que um novo visitante interestelar aparece, rumores e interpretações escapam das brechas. E o 3i Atlas carrega uma simbologia tão evidente que nem mesmo o silêncio da NASA consegue apagá-la. A sua presença é interpretada por muitos como um aviso. Não um aviso de destruição imediata, mas de mudança inevitável. Ele nos lembra que a Terra não é o centro, que somos apenas uma estação passageira em uma rede de conexões maiores. Mas, ocultamente, há quem veja nisso um marco. Alguns afirmam que após o terceiro visitante começará a era do quarto sinal, um evento ainda não revelado,
possivelmente ligado a algo que não é apenas rocha ou gelo, mas uma presença inteligente. Para aqueles que conseguem ler os sinais, o 3I Atlas é um chamado ao despertar. Sua energia, ainda que imperceptível aos olhos humanos, reverbera em nossos campos sutis. Pessoas relatam sonhos mais intensos desde sua aparição. Visões de luzes, símbolos, presságios. É como se a presença desse corpo celeste ativasse memórias ancestrais, lembrando-nos de que já houve outros tempos em que a humanidade dialogava com os céus. Se a NASA revelasse publicamente que cada objeto interestelar traz uma carga simbólica e profética, o impacto seria imenso. As pessoas passariam a ver os céus não apenas como cenário, mas como voz. Igrejas, religiões e movimentos espirituais ganhariam força. Governos perderiam o monopólio da narrativa. Por isso, a ciência oficial reduz tudo a cálculos, órbitas, composições químicas, relatórios técnicos. Mas para os que sabem ler além, o 3I Atlas é a palavra não dita do universo. O 3I Atlas é o terceiro selo. Não apenas um pedaço de gelo errante, mas o símbolo de que os céus continuam falando. Ele cumpre o papel descrito em antigas profecias, o terceiro sinal que antecede mudanças globais. Seja como aviso, seja como promessa, sua presença não pode ser ignorada. Porque, ao contrário do que querem nos fazer acreditar, o cosmos não é indiferente. Ele é um livro, e cada visitante interestelar é uma página virada. E nós, aqui na Terra, estamos sendo chamados a ler. Se este sinal cósmico também atinge você, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com quem busca a verdade. Inscreva-se no canal e continue conosco, porque os céus ainda têm muito a revelar.